Muitos procuram a Deus para evitar o sofrimento. Ou em um momento de sofrimento também, né? Pô, tá sofrendo lá, eu preciso de ajuda sobrenatural, eu preciso de um milagre, tô passando por uma situação complicada, e aí a gente busca a Deus. Muitos, a gente diz, né? Muitos vieram a Deus ou se aproximam mais de Deus quando estão sofrendo. Outros não, outras vezes não funciona. Mas assim, o fato de você caminhar com Deus, o fato de você ser cristão, o fato de você ser cristão mesmo, não quer dizer que você vai estar isento de sofrimento. E o sofrimento ele é bem complicado porque ele é diferente. A maneira de Deus atuar, a maneira de Deus operar através do sofrimento. Porque para mesmas situações você vai ter respostas diferentes de Deus, né? Vamos exemplificar isso de uma maneira mais prática. Assim. A gente teve uma pandemia recente onde muitas pessoas tiveram, vamos dizer assim, acho que todos nós conhecemos alguém que teve problemas em relação a isso, alguma família que perdeu algum ente querido. Mas a gente tem histórias de milagres também, de famílias que testemunham na igreja, poxa, que legal que Deus livrou. Mas muitas pessoas aconteceu uma trajetória exatamente igual, onde Deus atuou por um milagre, a pessoa está ali testificando hoje, testemunhando o milagre que aconteceu com ela. Outro num quadro exatamente igual, a pessoa veio a falecer. E como é que você vai explicar para uma pessoa? E aí, né? E a fé? Você orou mais, você orou menos pelo teu ente querido? Ah, não era a hora dele, era a hora daquele. É igual quando a gente entra num avião, né? Dos desastres, tomara que não seja a hora de ninguém aqui, né? Porque senão vai levar todo mundo junto. Então, assim, às vezes a gente entende, não, Deus precisa intervir, Deus não precisa intervir. Às vezes Deus fica em silêncio e muita gente perde a fé por uma não intervenção divina em um momento de sofrimento que aquela pessoa está sentindo. E quem somos nós para julgar essas situações, primeiro, né? Porque são situações muito individuais, o sofrimento ele é muito... Nós encaramos isso de diferentes maneiras, talvez uma tragédia te afete, acontece a mesma tragédia para nós dois, mas talvez para você afete mais, talvez para mim afete menos, a gente é diferente nesse sentido. Como lidar com isso? Como lidar com esse sofrimento, então... É muito comum a gente, né, colocar, não, eu sofri mais, não, eu estou passando por um momento. Mas não, isso é muito individual, mas os nossos questionamentos de Deus nesse momento é que a gente vai conversar um pouquinho aqui, que a gente tem que entender o papel de Deus nisso aí. Deus vai estar ali para nos livrar, vai responder, não vai. A gente foi simplesmente jogado no mundo e a coisa está andando sem intervenção divina. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar já definido é que nós não estamos num mundo onde a coisa está caminhando solta. Deus já interviu na história desse mundo. A maior intervenção dele foi a cruz, foi enviar seu filho, foi a ressurreição e resolver o problema maior que a gente já conversou aqui. Então, a partir desse exemplo, a partir dessa crença que a gente tem que definir essa primeira coisa. Deus não nos colocou aqui, nos largou aqui simplesmente à nossa mercê. Porque às vezes quando Deus não atua, a gente é tentado a pensar isso, né? Não, vou largar tudo porque Deus não... Acabou, não existe, isso aí não é... Deus não existe, né? Mas Deus já interviu e Deus tem uma atenção especial em relação ao que acontece com seus filhos aqui, nós, no caso, né? Agora, essa questão de lidar com o sofrimento, de intervir com o sofrimento e esse encaixe é que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Mas o primeiro ponto que tem que ser definido é esse. Deus se preocupa, Deus já interveio no problema maior e agora vai da nossa maneira de entender Deus atuando no nosso sofrimento e, por que não, na nossa prosperidade também, vamos dizer assim, quando a coisa anda bem.